Olá, pessoal da FAECA Dom Bosco, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de crimes contra o patrimônio. E o tipo penal de hoje é aquele previsto no artigo 159 do Código Penal, denominado extorsão mediante sequestro. É um crime curioso, é um crime que traz alguma confusão em relação ao tipo penal anterior, que é a extorsão, mas que os senhores e as senhoras vão decifrar isso de forma rápida. Eu vou uma breve leitura do artigo 159 e aí os senhores já vão começar as suas anotações. Vamos lá. Artigo 159 diz assim: sequestrar pessoa com o fim de obter para si ou para outrem qualquer vantagem como condição ou preço do resgate. Bom, pena de 8 a 15 anos. O que vai diferenciar a extorsão mediante sequestro do delito de extorsão em si é que na extorsão, como os senhores se lembram, para que eu venha a obter a vantagem indevida sobre a vítima, eu vou exercer sobre ela violência ou grave ameaça. Contra ela, contra seus familiares, contra alguém próximo, né, e qualquer tipo de violência e qualquer tipo de grave ameaça. Aqui, para que eu consiga o sucesso econômico da minha operação, eu também vou usar violência ou grave ameaça, mas aqui em forma de sequestro. Aqui eu vou sequestrar a vítima e ligar para os seus familiares para que eles paguem o preço da liberdade daquele que foi sequestrado. Tá? Então a diferença basicamente é essa. Esse tipo penal ele nasceu, portanto, complexo. Já vão começar a tomar nota em relação a isso. Então lá na introdução do material de vocês, já vão escrever isso. É um crime complexo. Lá na introdução, é um crime complexo, que conjuga a extorsão, do artigo 158, com o tipo penal do sequestro, do artigo 148. Ok? Ponto. Fácil. Quais são as condutas, então, do tipo penal, turma? Curiosamente, o legislador escreveu assim, lá no início, entre as suas elementares: sequestrar com o fim de. Quando estamos no primeiro semestre e vamos dar exemplos para os alunos de um crime formal, e crime formal é aquele que o legislador descreve a conduta, descreve o resultado e nos diz que para o crime ser consumado, dispensa o resultado, basta a conduta. Bom, esse extorsão mediante sequestro é o exemplo clássico, em que sequestrar com o fim de basta para a consumação do delito. O legislador não escreveu sequestrar e obter. Aí ele seria um crime material, em que exige o resultado para a consumação. Aqui não. Basta que eu venha sequestrar com a finalidade de. Independente de conseguir o resultado financeiro, sequestrar com essa finalidade já configura extorsão mediante sequestro. Como eu diferencio nesse primeiro momento a extorsão mediante sequestro e o sequestro em si? O sequestro em si, como eu disse para vocês, ele é um delito intermediário, ele é até um crime meio para outros delitos. E o sequestro, ele se configura pela intenção do agente em simplesmente cercear a liberdade de ir e vir da vítima, sem nenhuma outra finalidade específica. Claro que lá no 148 existem causas específicas, né? Por exemplo, para fins libidinosos, então é uma outra figura lá. Mas lá a intenção é deixar a vítima em um cativeiro. Aqui tem a ideia também de um cativeiro, mas com uma finalidade patrimonial, com a finalidade de exigir dos seus parentes que lhe paguem para soltar a vítima. Tá certo? Então é isso que vocês vão tomar nota aí no próximo tópico, que é sequestrar com o fim de obter. Vocês vão escrever que se trata de um crime formal. Vírgula. Basta sequestrar a vítima com esta finalidade para que haja a sua consumação. Para que haja a sua consumação. Tudo bem? Ponto. Escreva assim, ó. É necessário a violência ou grave ameaça, evidente. É necessária a violência ou grave ameaça, ainda que a violência seja imprópria. O que é a violência imprópria? Diferentemente da violência própria, que se configura pelos socos, tapas, etc., pelas agressões físicas, a agressão imprópria ela tem um significado de reduzir a capacidade de resistência da vítima. Isso significa o quê? Amordaçar a vítima,
Amordaçar não seria um péssimo exemplo. Amordaçar seria a violência própria. Mas seria, por exemplo, embriagar a vítima, né? Colocar soníferos, o Boa Noite Cinderela. Isso é uma forma de violência imprópria para o direito penal. Tudo bem? Legal isso aí? Então vamos lá. Depois a lei traz outra elementar dizendo qualquer vantagem. E aí pode levar até uma discussão, há uma discussão em torno disso, na verdade, em que os outros tipos penais anteriores diriam vantagem ilícita, né? O roubo, a extorsão, elas versam vantagens ilícitas. Uma vantagem ilícita é aquela vantagem em que eu não tenho direito de receber. Então, quando eu roubo alguma coisa de alguém, ou quando eu pratico extorsão contra a vítima, pegando um dinheiro, exigindo um dinheiro dela que não me pertence e que não tem razão nenhuma de estar comigo, essa é uma vantagem indevida. Então, aqui o tipo penal, ele traz a vantagem devida. Qual é a discussão, turma? Que nos tipos penais anteriores, eu disse para vocês que quando eu entro na casa da vítima, por exemplo, e dela, eu, aspas, roubo uma televisão porque ela me deve os aluguéis, eu não estaria praticando roubo, mas sim um delito do artigo 345, chamado exercício arbitrário das próprias razões. Isso porque eu usei da violência ou da grave ameaça para obter uma vantagem lícita, uma vantagem que é real, que me é devida. Então, o crime não seria roubo ou extorsão, mas seria exercício arbitrário das próprias razões, que é um delito infimamente inferior se comparado com esses tipos penais. E aqui, então, o legislador trouxe a figura de qualquer vantagem. Então, abriu uma discussão se uma vantagem devida, por exemplo, configuraria o delito em questão. A doutrina se diverge, e aí vocês vão tomar a seguinte anotação. No tópico qualquer vantagem, escrevam assim, ó. A lei não usa a expressão vantagem indevida. Ponto. Perdão, vírgula. Daí a doutrina se divide. 2 pontos. Na linha de baixo escrevam letra A. Letra A. Majoritariamente, a vantagem deve ser indevida. Majoritariamente, a vantagem deve ser indevida. Vírgula. Pois, se for devida, o agente responde pelo sequestro, no artigo 148, mais exercício arbitrário das próprias razões, artigo 345. Então, só para exemplificar essa primeira linha, que é a linha majoritária, se a vantagem ela for devida, por exemplo, eu sequestrei o filho do meu inquilino para que o pai pague o aluguel, meus 14 meses de aluguel que estão me devendo. Eu ligo para ele e falo, estou com seu filho aqui, você paga os aluguéis em atraso ou seu filho vai desaparecer. Olhando o tipo penal, ele lembra a extorsão mediante sequestro. Porém, a doutrina entende que, como a vantagem ela é devida, eu respondo tão somente pelo sequestro do filho, mas o delito de exercício arbitrário das próprias razões. Agora, se eu sequestro o filho do meu inquilino e meu inquilino não me deve R$1 de aluguel, eu simplesmente o sequestrei para obter uma vantagem indevida, aí sim estaríamos diante do delito de extorsão mediante sequestro. Ou seja, a diferença aí está entre a vantagem, o dinheiro que eu quero ser devido ou não. Ok? E a segunda doutrina, o segundo posicionamento, vocês vão colocar uma letra B. Letra B, minoritariamente, entende-se que qualquer vantagem, ainda que devida, configura extorsão mediante sequestro. E quem é adepto dessa corrente é o professor Damásio de Jesus. Tá bom? Interessante, né? É boa para uma questão discursiva. A vantagem indevida no delito de extorsão mediante sequestro. Bacana, né? Mas vamos lá. O próximo tópico diz quando se dá a consumação. Bom, como eu disse para vocês, que é um delito complexo que junta a extorsão e junta o sequestro, não é? E ao mesmo tempo diz para vocês que se trata de um delito formal, basta a conduta. Quando é que o crime está consumado? Com o sequestro ou com a extorsão? Não tenha dúvida, senhores. Como se trata de crime formal, basta sequestrar com o fim de.
independente de obter a vantagem indevida. Tá certo? Então vocês vão tomar a seguinte nota. Quando se dá a consumação, escrevam com o sequestro, vírgula, ainda que não haja o sucesso econômico. Legal? Ainda que não haja o sucesso ou a vantagem econômica. Tudo bem? Agora vamos lá na outra página. E o material pergunta para nós se é possível falar em tentativa de extorsão mediante sequestro. Qual raciocínio vocês vão ter, turma? Lembra do sequestro. Quando se consuma o sequestro? Diz para vocês. Depende. O sequestro se consuma a partir do momento em que o agente priva a liberdade da vítima. E aí vem outra pergunta. Quando é que isso acontece? Isso acontece quando a vítima ela passa um tempo chamado tempo juridicamente relevante em poder do sequestrador. Quanto tempo é esse tempo juridicamente relevante? Eu disse para vocês que na questão prática cabe ao juiz decidir se aquele tempo foi suficiente ou não. Às vezes, alguns segundos ou 2 minutos não são suficientes para configurar o sequestro, para consumar o sequestro. No entendimento pessoal do juiz, no caso prático. E às vezes, sim. Então, depende do caso prático. Vocês não vão ter esse problema, porque, como estamos tratando de teoria, as questões todas irão voltar para os senhores dizendo se houve ou não um tempo juridicamente relevante. Ponto. Houve um tempo juridicamente relevante, o sequestro está consumado. Se não houve, não está consumado, ficou no plano da tentativa. E aqui o raciocínio é o mesmo. Quando então pode-se pensar em uma tentativa de extorsão mediante sequestro? E vocês vão notar o seguinte. Aliás, a pergunta é se é possível. Vocês vão responder que sim, vírgula. Quando a vítima não permanece o tempo juridicamente relevante em poder do sequestrador. Que aqui no caso vocês não vão chamar sequestrador, ou vão chamar de extorsionário. Quando ela não fica um tempo juridicamente relevante em poder do sequestrador, vírgula. E por outras circunstâncias, acaba fugindo de seu poder. Então, como exemplo, alguém para o carro, você está saindo da faculdade, na época que a faculdade era presencial, e se Deus quiser, segundo semestre iremos voltar. Então, na saída da faculdade, para um carro esquisito, alguém pega você pelo braço, joga no banco de trás e está indo embora, achando que está ali dando certo o plano. Mas ele anda alguns metros e logo tem aquela lombada em frente da faculdade. O que o faz parar? Nessa frenagem do veículo, você escapa do carro. Quanto tempo durou o sequestro aí? 1 minuto? Foi consumado? Bom, houve um tempo juridicamente relevante? Essa é a questão que nós vamos levantar. Na prática, o juiz vai decidir se houve ou não tentativa, ou se foi consumado. Uma questão teórica, como eu disse para vocês, a questão era apresentar para vocês se o agente passou ou não passou um tempo juridicamente relevante para configurar o delito de extorsão mediante sequestro ou foi uma tentativa de extorsão mediante sequestro. Tá bom? Vamos lá? Senhores, olha as espécies. As espécies são simples, apenas de 8 a 15 anos, e olha quantas qualificadoras. Se o agente fica mais de 24 horas, se a gente tem menos de 18 anos ou mais de 60 anos, se foi praticado por quadrilha ou bando, aí a pena vai de 12 a 30. E as outras qualificadoras, se resultar na vítima lesão grave, aí a pena vai de 16 a 24 anos, ou se a vítima morre em decorrência disso, e que a pena vai de 24 a 30 anos, e nesse particular é a maior pena do Código Penal. Tá? De toda a legislação penal, esse tipo aí, que é a extorsão mediante sequestro com resultado morte, a maior pena de toda a legislação penal brasileira. Tá bom? Depois traz uma figura chamada delação premiada, que é denunciar e facilitar o resgate da vítima em cativeiro. O agente pode ser beneficiado e a sua pena é reduzida de 1 a 2/3. Tá bom? Bom, então vamos começar a anotar lá no simples, extorsão mediante sequestro simples, vocês vão anotar que está no caput, ponto. Está no caput.
Depois, simples. Depois nós vamos trabalhar as qualificadoras. No parágrafo 1º, primeira figura, diz assim: se o sequestro dura mais de 24 horas. 24 horas, turma, é sinônimo de um dia? Parece que sim, mas não. 24 horas são 24 horas de relógio. Então, se a vítima foi sequestrada ao meio-dia e ela for devolvida aos seus familiares às 11 horas e 30 minutos, ou seja, menos de 24 horas depois, não se aplica à qualificadora. Então, não confunda com um dia. Ele foi sequestrado ontem. Tá, mas que horas? Ele foi sequestrado às 6 horas da tarde. Bom, se não deu 6 horas da tarde, então não houve essa qualificadora. Tá bom? Então anotem lá. Comecei a anotar assim: não se confunde com um dia, vírgula. Nessa hipótese, conta-se hora a hora, a partir do momento em que houve o sequestro da vítima. Fácil demais, né? Olha a segunda figura. Se o sequestrado é menor de 18 anos ou maior de 60. Vocês vão escrever assim: e se a vítima completar 18 anos em cativeiro, né, ou 60 também em cativeiro? Aplica-se a qualificadora ou ela deve ter menos de 18 anos quando ela foi sequestrada? E se ela for devolvida com mais de 18 anos? Ou se ela foi sequestrada com 59 e completou 60 no cativeiro? No momento em que eu sequestrei, ela tinha, por exemplo, 59 anos. 2 dias depois, ela completou 60. Aplica-se a causa de aumento de pena? Tanto num como no outro caso, aplica-se, a qualificadora, sem dúvida. Escrevam assim, ó: mesmo que as vítimas completem 18 ou 60 em cativeiro. Aplica-se a qualificadora. Fácil, né? Agora vamos lá para a terceira figura, que é chamada: se o crime é cometido com quadrilha ou bando. Turma, o que é quadrilha, o que é bando? Antes de 2013, antes da lei, vocês já vão notar, é a lei 12.850 de 2013. Nós chamávamos formação de quadrilha. E aí, como o próprio nome diz, quadrilha implica 4 pessoas, não é? E a partir de 2013, acabou a formação de quadrilha e passou um tipo penal, o 288, se chamar associação criminosa. E para dar associação criminosa, basta 3 pessoas. Então começou a discussão. Se o tipo penal ainda traz como qualificadora a formação de quadrilha ou bando, e não houve nenhuma lei expressamente falando que, olha, no tipo penal de extorsão mediante sequestro, onde aparecia quadrilha ou bando, deve-se interpretar a partir de 3 integrantes e não 4, como era antes. A formação de quadrilha acabou, não é mais 4, são 3. E essa expressão quadrilha do artigo 159, parágrafo 1º, será que ela exige 4 pessoas ou basta 3? Né? Então vamos tomar a seguinte nota. Ó. O delito de formação de quadrilha, entre parênteses, artigo 288, foi alterado pela Lei 12.850 de 2013, vírgula, em que exigia 4 pessoas, vírgula, e agora exige somente 3, vírgula. Seus reflexos no delito em questão divide a doutrina. 2 pontos. Letra A. Letra A. Basta 3 pessoas. Basta 3 pessoas. Ponto. Letra B. Ainda precisa a participação de 4 pessoas, vírgula, pois a lei de 2013 alterou tão somente o delito de formação de quadrilha do artigo 288. Não trouxe essa revogação expressa no delito de extorsão mediante sequestro com formação de quadrilha. Ponto. Melhor, vírgula, vírgula.
por falta de previsão legal, exige-se 4 integrantes para qualificar o delito. Ok? Então, se perguntarem assim, ó, 3 pessoas praticaram extorsão mediante sequestro contra uma vítima. Essa extorsão mediante sequestro será qualificada sim ou não? Vocês vão falar que é outra questão subjetiva. A doutrina se divide. Parte diz que se aplica sim. Tem que se aplicar. E outra parte diz que não. Não, porque o tipo ainda traz a espécie quadrilha, e quadrilha, o bando, eu vou interpretar tendo no mínimo 4 pessoas, tá bom? Então você já sabe que de acordo com o concurso que você vai prestar, você vai ter que seguir uma linha ou outra, tá certo? Legal? Agora vamos lá. O parágrafo 2º diz se o fato resulta lesão corporal de natureza grave, e o parágrafo 3º diz que se resulta morte. Que interessante. No crime de latrocínio, para configurar o latrocínio, o legislador diz, na expressão, se da violência resultar morte ou lesão corporal. Tanto que nós comentamos, se da ameaça resultar lesão corporal ou morte especificamente, não dá latrocínio. Então, ao anunciar um assalto, se a menor ideia de que a vítima seja cardíaca, ela venha a infartar, eu não respondo por latrocínio. Eu não usei da violência, usei da grave ameaça. E o tipo penal específico, se dá violência. Olha que na extorsão mediante sequestro, o legislador diz se do fato. Então, compreende-se fato tanto o emprego da violência quanto da grave ameaça. Então, ao sequestrar uma vítima, jogá-la no porta-mala do carro, com a intenção de obter uma vantagem devida, eu vou conduzir o veículo até a esquina. Quando eu chego na esquina, a vítima infarta e morre, eu respondo por extorsão mediante sequestro, qualificada pelo resultado morte. Pena 24 a 30 anos. Pode até argumentar, mas o ato de pegar a vítima e colocar no porta-mala do carro é um ato de violência. Sim, eu concordo. É um ato de violência. Mas veja, eu não exerci nenhuma violência sobre a vítima para que ela morresse. Foi um ato de jogá-la no carro. Eu poderia ter ameaçado, poderia ter apontado uma arma para a vítima e obrigado ela a adentrar no banco de trás do veículo. Entra no banco de trás do veículo. No momento que ela entra no banco de trás do veículo, eu vou com o carro até determinado ponto e a vítima infarta. Aí, nesse caso, nesse exemplo que eu dei para vocês, aí não houve violência, houve grave ameaça. Mesmo assim, ela morreu. Basta para configurar a qualificadora e a maior pena do tipo penal no Brasil. Tudo bem? Independente da violência ou da grave ameaça. E é isso que vocês vão anotar. Vocês vão anotar o seguinte. A lei usa a expressão, entre aspas, fato, e não, entre aspas, violência, como o fez no delito de extorsão, vírgula. Com isso, se a morte da vítima decorrer tanto de violência como de grave ameaça, basta para configurar a qualificadora em questão. Lembrando que a violência, nesse caso, pode ser própria ou imprópria. Como assim imprópria? Olha, eu vou embriagar a vítima, eu vou aplicar um sonífero para que ela desmaie, e aí, com isso, eu pego seu corpo desmaiado, jogo no veículo com a intenção de obter um resgate. Eu errei a dose e acabei matando a vítima por envenenamento. Basta para configurar a qualificadora em questão. Tudo bem? Bom, o que é delação premiada, turma? O parágrafo 4º trouxe essa figura que acabou se tornando uma praxe em outros delitos. Mas o Estado trouxe essa possibilidade de que um dos envolvidos caguetar onde se encontra a vítima e facilitar o seu resgate pelos meios policiais, pelos meios justos, esse delator terá sua pena reduzida de 1 a 2/3. É a mesma redução da tentativa. Tá bom? Então, olha o que diz o parágrafo 4º. Se o crime é cometido em concurso, ou seja, mais de uma pessoa, o concorrente que denunciar a autoridade facilitando a libertação do sequestrado terá sua pena reduzida de 1 a 2/3. Então, é necessário 3 requisitos para que nós consigamos essa redução de pena.
Primeiro requisito. Letra A. Concurso de pessoas. Ou seja, mais de uma pessoa, é óbvio. Letra B. Efetiva participação na libertação da vítima. Não basta indicar a vítima está sequestrada em uma comunidade do Rio de Janeiro, em 700 lá. Né? Qual ela está? Tem que falar exatamente onde está. E é necessário o sucesso na libertação da vítima. Tudo bem? E letra C, reconhecimento judicial. Ou seja, quem vai reconhecer a efetiva libertação da vítima e se isso vai trazer algum impacto na sua pena é o juiz. Tá bom? Não basta indicar para o delegado, para o Ministério Público. O juiz é que tem que reconhecer que houve essa efetiva libertação. Tá joia? Bom, e aí caminhando para os finalmente, nós temos uma perguntinha que talvez tenha dado dúvida em alguns dos senhores ou senhoras, que é assim, qual a diferença entre o sequestro relâmpago e a extorsão mediante sequestro? Né? Bom, lá na extorsão, lá no sequestro relâmpago, como eu disse para vocês, nada mais é que uma extorsão, não tem sequestro de forma nenhuma, ou seja, a expressão ela é juridicamente equivocada, mas enfim, há uma restrição da liberdade, que é o caso em que eu vou extorsionar, vou praticar extorsão contra uma vítima e ela está no caixa eletrônico e ela saca o que ela tem e eu percebo que ela tem mais dinheiro em outro caixa eletrônico. Então eu a acompanho até o outro caixa eletrônico para que lá ela realize o saque. Esse tempo em que a vítima ficou sob o meu poder não se confunde com privação da liberdade. A vítima não está num cativeiro. Esse momento em que estou acompanhando a vítima, há uma mera restrição da liberdade. Então, repetindo, embora se fale sequestro relâmpago, nada mais é que uma extorsão, lá do artigo 158, com uma restrição da liberdade. Aqui, já no 159, é o contrário. A extorsão, mas o meio que eu empreguei para praticar a extorsão é o sequestro, ou seja, a privação total da liberdade da vítima. Tá bom? E a última observação, vocês não precisam anotar, está lá, a Lei 8.072, de 90, que é chamada Lei dos Crimes Hediondos, traz a extorsão mediante sequestro, na forma simples e qualificada, como delitos hediondos, com impacto no regime de pena, com impacto na progressão de regime, e daí vai. Tá bom? Meninos, obrigado pelo carinho, pela compreensão de vocês em tempos tão difíceis, mas o estudo e o conhecimento avança, com pandemia ou não. Tá bom? Então, daqui a pouco eu vou soltar mais uma aula para vocês, que é a aula de apropriação indébita. Tá bom? Obrigado mais uma vez. Super beijo. Até daqui a pouco.